mas ideias são alinhadas e implementadas, mas o movimento dinâmico se fortalece e cresce. Keller compara em seu livro. Keller diz que um movimento cresce regularmente, continuamente, até espontaneamente, sem um controle central. Movimento é combustão espontânea, como dissemos em português. Ou seja, pega fogo que empieza sozinho, desde adentro. E Tim Keller compara igrejas que não estão em uma dinâmica de movimento, buscando discernir seu bairro, discernir sua comunidade, discernir seu contexto, responder à realidade, buscar câmbio, trabalhar juntos como povo de Deus. Ele compara igrejas que não estão fazendo isto a um enfermo que só está vivo porque respira por máquinas. Como dissemos em português, respirador artificial. Como se habla em espanhol? Sim, é igual. Um enfermo que só vive porque tem um respirador artificial. Pode ser uma denominação que envia de uma vez ou outra um predicador, ou hace um projeto denominacional, ou pode ser outra organização, sempre esperando de fora. Pero o movimento é diferente, é desde adentro. Que Deus quer fazer em el alto é mais do que uma marcha para Jesus. É mais que uma alabança em la calle. Deus tem enviado igrejas para o bairro. Deus tem enviado igrejas para seu bairro, para sua cidade. São trabalhadores e Deus espera que os trabalhadores trabalhem em la missão integral. Nossa agenda precisa cambiar, irmãos. Um movimento tem 4 marcas. Primeiro, tem visão. A visão genera unidade. Então, sou nazareno. Acá é meu irmão bautista. Acá é meu irmão das Assembleias de Deus. Acá é meu irmão luterano. Temos diferenças doutrinárias, temos diferenças em costumes. Pero, meu irmão, se Deus nos dá uma visão para nosso bairro, por la justiça, por la transformação, não importa nossas diferenças, o que importa é a visão que Deus nos deu para servir e cambiar nosso bairro. Isto genera unidade. Segunda marca, há compromisso sacrificial. Há compromisso com o reino de Deus. O reino de Deus está arriba de minha denominação. O reino de Deus está arriba de nome de minha igreja. O reino de Deus está acima de minha função ministerial. Meu compromisso é com o reino de Deus e sua justiça. Terceiro, há flexibilidade generosa para com irmãos e irmãs que são diferentes de mim. Como eu sou nazareno, então estou na igreja de Nazareno, permita-me fazer uma cita de Juan Wesley. Juan Wesley dizia: não importa a igreja que tu és, se tu coração é o mesmo que o meu, dá-me suas manos e meu irmão serás. Não importa se és luterano, bautista, presbiteriano, nazareno, Assembleia de Deus, somos um só povo. Amém? Se tienes saco, usas um saco. Ou se não usas, és meu irmão. Flexibilidade generosa. Generosidade para com aqueles que são diferentes de mim. Pero são meus irmãos. Quarto, não, pode devolver. Quarto, produzem espontaneamente novas ideias e liderazgo desde adentro e cresce desde adentro.
multiplicación del liderazgo. Hermanos, jóvenes de las calles del Alto sendo discipulados por los pastores y los líderes y se involucrando en ministerios de servicio. Mujeres desde la comunidad se involucrando en acciones de transformación. Los miembros de las iglesias, liderazgo desde adentro. O que garantiza a continuidade do movimento é que o movimento hace liderazgo desde adentro. Pastor, líder, em quem você está investindo tempo intencionalmente para multiplicar liderazgo com uma visão do reino de Deus? Se você tem uma visão da missão integral, como isso se reflete em sua igreja? Em seu liderazgo, em seu ministério. Há que haver cambios, há que ter cambios. E, irmãos, movimento local tem que ser generado a partir de adentro. Nós empezamos um movimento que se chama Rede de Pastores e Líderes em la Missão Integral. Hoje, em Felipe Camarão, são 30 igrejas trabalhando juntas. Há outras zonas, pelo menos 6 ou 7 zonas em el Brasil que também têm hoje redes com a mesma visão. Trabalhar juntos, pastores e liderazgo das igrejas do bairro, trabalhando juntos para fazer um cambio em sua comunidade. A pergunta é: nós outros podemos começar um movimento assim em nosso bairro? Sim ou não? Quem crê que sim? Pode passar. Adelante. Agora seremos bem rápidos. Temos pouco tempo, então, mas quero encerrar aqui. Sim, quem crê que sim? Podemos começar um movimento assim? Alguém crê que não? A resposta é sim e não. E gosto da metáfora que Paulo usa em 1 Coríntios 3, 6 a 9. Está em português, irmãos, pero se queres em espanhol, dá-me tu correio. E eu me comprometo a traduzir e enviar para seu e-mail, para que você possa trabalhar com seu liderazgo este material. Eu plantei, Apolo regou, mas de quem vem o crescimento? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, pero Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são uno, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Está em português, irmãos, pero puedes ler o texto em castelhano em sua Bíblia. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, um movimento é resultado de 2 fatores. Uma lavoura cresce por causa da habilidade e do trabalho do seu lavrador. Como se habla lavrador acá em espanhol? Sim? Se entende? É que trabalha na lavoura. E também das condições do solo e do clima. Então, a primeira parte para que um movimento aconteça é o trabalho de nós outros. Empezar redes de trabalho conjunto. Treinar liderazgo. Implementar projetos de transformação integral. Mobilizar as igrejas para trabalhar juntas em la missão integral. Essa é a nossa parte. A segunda parte, que as condições pertencem a Deus. Deus pode abrir os corações de las pessoas, o solo. E Deus também pode abrir o clima, a cultura do bairro para nós outros. Deus pode abrir as portas para que 20, 30 igrejas de El Alto trabalhem juntas com o apoio da diaconia, da missão da aliança. E Deus pode abrir o bairro para nós outros. Deus pode abrir as portas para que possamos trabalhar com os jovens, com os ninhos, possamos empezar processos
de cambio em áreas como justiça, transformação social, área de generação de fundos, economia. Então, o movimento depende. Depende. Ok, pode, adelante. Não é possível empezar um movimento sem a dependência do Espírito Santo. Trabalhamos, implementamos projetos, redes. Podemos empezar uma rede de pastores acá para a missão integral. Pero, como falava Hudson Taylor, nós outros teremos que avançar, ir adelante de rodillas. Ok. Não tenho tempo para esse slide, pero rapidamente temos que ter uma visão para nosso bairro. Que Deus quer fazer em nosso bairro? Quais são as necessidades? Isto é a visão teológica. É teológica porque temos a Bíblia, temos uma boa teologia da missão integral, pero é prática porque vamos buscar compreender o contexto. Depois, trabalhamos em nossas igrejas para cambiar a visão. Trabalhamos desde o púlpito, trabalhamos em el discipulado, trabalhamos na escola dominical, trabalhamos em los grupos pequenos, para que a igreja tenha a visão do reino, tenha a visão da comunidade. E então empiezam movimento de oração por el barrio, unidade de los líderes cristianos, treinamento ministerial, trabalho com as famílias, conexão entre as profissões de los crentes, abogados, médicos, as profissões de los crentes e a missão integral. Ministérios de justiça e de misericórdia e ações evangelísticas visando proclamar o evangelho também com palavras, pero com obras, juntas, de uma forma integral. Pero empieza com a visão de nós outros para nosso bairro. Muitas vezes, nossas ações de missão integral não siguen porque nós outros queremos empezar por acá. Nós deveríamos empezar por la visão e por el trabalho com a igreja e el discipulado. Quero compartilhar rapidamente, nos poucos minutos que tenho, 1 minuto, creio, 3 coisas que hacemos e que podem ser hechas acá, que creio eu são transculturais, que hacemos em nosso contexto. Queremos ter em nosso movimento, primeiro, uma comunidade de aprendizagem, ¿se entende? Uma comunidade de aprendizagem. Nos encontramos como acá, uma vez ao mês ou uma vez a cada 2 meses, para reflexionar sobre a visão para nosso bairro. Capacitação continuada. Isso é uma coisa que pode ser hecha acá como continuidade deste congresso. Qual é o próximo encontro de capacitação? O próximo taller de capacitação? Aqui gosto muito disso que Tim Keller disse, e está traduzido acá. Ele disse que não é, irmãos, uma relação de sala de aula. Não é. É um espaço participativo de reflexão sobre a aplicabilidade de princípios, elementos e fatores de impacto da igreja, não é? Em seu ministério integral. Tim Keller disse, em uma relação de aula, alunos e professores têm contato uns com outros, primeiro a nível intelectual. O professor e seus alunos não vivem juntos, não comem juntos, não têm muito contato social, emocional ou espiritual entre si. Não observamos uma relação de classe entre Jesus e seus alunos. E os alunos tampouco se relacionavam dessa maneira uns com os outros. Em vez de isso, Jesus criou uma comunidade de aprendizagem e prática em que
en la que había mucho tiempo para ejercitar la verdad en debates, diálogos y aplicaciones. Este ejemplo muestra que aprendemos mejor y aplicamos el aprendizaje mejor en grupos pequeños y entre amigos y no solo en ambientes académicos. Entonces, hermanos, temos uma ponência de 30 minutos e depois vamos a trabalhar em grupos de modo participativo. Acá são os encontros. Abordamos temas como integridade e excelência no ministério, discipulado integral, equipar a igreja para a missão integral, uma igreja para o bairro, uma igreja para a cidade, e sempre com práticos, pastores que estão discipulando suas igrejas para a missão integral, pastores que estão fazendo cambios em seu bairro, sempre com pessoas práticas. E falamos sobre como podemos aplicar isto em nosso bairro. Ok. A segunda coisa, promover relacionamentos mais aprofundizados de confiança e amistade. Irmãos, é mais fácil trabalhar quando nós outros temos amistade uns com os outros. Mirei em el manual que acá há um pastor que trabalha com o pastoreio de pastores. Nós outros involucramos o pastoreio de pastores adentro da missão integral. Então, os pastores, enquanto trabalham em seu bairro, também têm espaços de grupos pequenos para orar juntos, fazer amistade. Não somente falar de trabalho, do ministério, mas falar de suas vidas. Irmãos, é triste quando nós outros podemos chamar qualquer um acá de irmão, pero não podemos chamar de amigo. Tienes um bom amigo em seu ministério, um bom amigo com quem puedes compartilhar seu coração? O que aconteceria se todos os pastores de El Alto pudessem compartilhar seus corações, ser amigos? O que aconteceria em nossas igrejas? Temos buscado isso em nosso bairro, em outras zonas que trabalhamos. Terceira coisa, sim. David Cornfield, esse autor que trabalhou muitos anos em Brasil, diz que Deus quer cambiar liderazgo solitário em trabalho em equipo. Amém? O ministério não precisa ser um lugar de solidão, de andar solo. Aliás, hermanos, solo nunca, solo jamais. Andar solo é muito perigoso. Podes estar a um passo da queda e não há um amigo que possa tocar, pôr suas mãos sobre você e falar. Não dá esse passo. Solo nunca. Amém? Podemos fazer o compromisso diante de Deus de buscar amigos acá, em seu bairro, de trabalhar juntos, mas também caminhar juntos com amistade. Ok. Esses são nossos encontros acá. Acá estávamos cenando juntos em uma noite. Ok. Terceiro e último ponto. Primeiro é as comunidades de aprendizagem. O segundo é promover, aprofundizar relacionamentos de amistade e apoio. Terceiro, generar um ambiente que possibilite a cooperação em la missão integral. Quando estamos aprendendo juntos, compreendendo nosso contexto e nosso bairro juntos, caminhando juntos como amigos, então, hermanos, se genera um ambiente em que nossas igrejas podem trabalhar juntas. O que acontece é que empiezam a florescer, pode seguir. Adelante. Ok. Empiezam acá. 5 jovens haviam sido mortos por la violência em el barrio e outros 7 estavam heridos em el hospital. As igrejas de la rede se mobilizaram
e hicieron una movilización por justicia y paz. Y los pastores, porque caminan juntos, articularon la movilización en 4 días. Los líderes de la comunidad vinieron después. La escuela veio después, empezó por la iglesia. Un trabajo práctico para disminuir la violencia en el barrio. Ok. 4 pontos importantes em um movimento. O primeiro, oração, empieza orando juntos. Segundo, investigação, compreender bem quais são os retos em nosso barrio para compreender bem nosso rol em la comunidade. Terceiro, liderazgo, investimento em treinamento e capacitação de liderazgo para compreender a missão integral. Quarto, resultados. Devemos perguntar uns aos outros em 5, 3 anos, que cambios queremos mirar em el alto? Que cambios queremos mirar em el barrio que trabalhamos? E então, hacemos um plano e caminhamos juntos em direção a isto. Podemos falar juntos? Oração, investigação, liderazgo e resultados. Ok. Adelante. Então, irmãos, empeço com isto. Podemos concluir este tempo hoje, orando a Deus, por um movimento em nosso bairro, que seja um movimento com igrejas sanas, com liderazgo equipada e íntegra, capaz, que compreende a missão integral, que hace um bom plano, que moviliza outros, pero tiene um coração diante de Deus, um coração de santidade, na vida íntegra. Trabalhando juntos em la missão integral de Deus, em cada bairro ou cidade de la Bolívia. Podemos orar por isso? Conclui, irmãos, podem. Adelante. Tinkerer disse assim: nosso objetivo como cristianos e ministros cristianos não é simplesmente formar nossa própria tribo. Ao contrário, por meio de um movimento do Evangelho, liderado por el Espírito Santo, buscamos a paz e a transformação da cidade ou da comunidade onde fomos colocados por Deus. Movimento, hermanos, empieza com pessoas que buscam cambios. Homens e mulheres que encontram a Deus e se entregam amorosamente a seu chamado. E têm como característica descontentamento. Você está descontente com a realidade em seu bairro? Queres mirar um cambio em seu bairro? Sim? Amém? Então, a segunda marca é uma visão. E Deus está nos dando uma visão de uma missão integral acá. E então, ação. Aonde estão os homens e as mulheres que se encontraram com Deus e esta manhã desejam se entregar em suas mãos para que Ele possa usar suas vidas para ser câmbio em sua comunidade? Onde estão os homens e mulheres? Onde estão? Sim, mantenha suas mãos assim. Sim. Amém. Então se ponga de pé. Busca um irmão a seu lado, uma irmã, e ore com ela. É possível que seja um irmão de outro bairro? Ou é possível que seja um irmão de seu bairro? Ore por ele seguinte passo. Amém? Pode começar com 3 igrejas, com 4 igrejas, com 2 igrejas que decidem trabalhar juntos para mirar a transformação para a glória de Deus em el barrio em que Deus nos colocou. Amém? Ponga suas mãos sobre esse irmão. Ore com ele agora.
ore por seu bairro, ore por seu ministério, ore por o seguinte passo, depois desse congresso. Senhor Deus, te alabamos. Te alabamos por tua graça maravilhosa. Te alabamos porque fomos salvos. E hoje, ó Deus, hablamos de solo a graça, solo a fé, solo a escritura, solo Cristo e solo Deus a glória. Esta graça maravilhosa, é o amor de Deus por nós outros, que nos alcançou. E ó Deus, Você dá-nos a graça de participar em la missão integral de Deus, tu missão integral em el bairro, em la cidade em que nós outros estamos, vivemos, servimos. Dos coisas, ó Deus, pedimos a Ti esta manhã. A primeira é que Você nos dê a clara direção del próximo passo. Ó Deus, Tu puedes empezar um movimento de missão integral com igrejas sanas, trabalhando juntas, com liderazgo apaixonado por a transformação e por o reino de Deus em este bairro, em esta cidade, em outros bairros, em outras cidades, em nossas cidades e bairros acá. Oh Deus, nos dê esta manhã o discernimento de nosso rol em este movimento, que é um movimento do Tu Espírito Santo. E a segunda coisa que nós outros pedimos a Ti é que Você nos dê persistência para continuar caminhando juntos em la direção que Você está nos mostrando acá. Em nome de Jesus Cristo oramos.